A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Aqui é o pastor Christian Nunes. Hoje nós vamos dar a nossa lição de número 5. A lição de hoje, que vai falar sobre Gênesis capítulo 6, os dias de Noé. A nossa lição está bem aqui, gente. Tá uma bênção essa lição. A cada semana a gente vai tendo mais descobertas aí, mais revelações bíblicas acerca da palavra. E tem sido um manancial, um divisor de águas para muita gente. Então vamos lá, antes de não perder muito tempo. O texto áureo está em Gênesis capítulo 6, verso 5 e diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis capítulo 6, o verso é o 5. A leitura bíblica é de Gênesis capítulo 6 até o verso 22. Então você pode fazer isso com a classe. É importante que você pegue todo o contexto para que não haja pretexto para sair do foco da lição. A verdade prática vai dizer: Noé andou com Deus em meio a uma geração corrompida, provando que o homem não é produto do meio. Tudo bem? Então, o início da lição vai falar sobre a respeito da geração do dilúvio, essa geração em que Noé viveu, essa geração que fez um impacto tanto positivo, meio bem relevante, quanto negativo também. Há um divisor de águas aí nessa geração do dilúvio. E o texto diz assim: eram duas linhagens, Gênesis capítulo 6, verso 2, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então perceba, essa aplicação tem sido um pano de fundo meio confuso para muita gente. Para alguns artigos teológicos, alguns feitos teológicos têm tratado essa questão de os filhos de Deus, os filhos dos homens, como se fosse uma aplicação direta à matéria de angelologia, como se os anjos tivessem vindo até a terra e tivessem tido relações sexuais com as filhas dos homens, e não é por aí. Então não vou entrar muito em detalhes nessa questão. É uma matéria teológica bem interessante que a gente chama de angelologia. Então o que eu posso dizer para os irmãos, que os filhos de... foi uma mistura dos filhos de Caim com os filhos de Sete. Então teve, por questão de julgo desigual, essa possibilidade de haver algum tipo de mal atrelado à humanidade. Então eram duas linhagens, e todas as vezes que o homem deixar brechas para o inimigo, ele vai ter acesso às questões espirituais, familiares, da família, e assim por gerações, que a Bíblia trata como os espíritos familiares, vão fazer uma brecha, vão corromper valores, costumes, princípios que a gente não tem noção. Então, essas duas gerações, essas duas linhagens, de famílias, houveram-se por conta de julgo desigual uma aliança, e assim nasceram filhos gigantes, filhos diferenciados. E então outro dia a gente vai tratar esse tema com mais detalhes. E o ponto 2 vai falar sobre o sinal da vinda de Cristo. O texto diz: viu o Senhor que a maldade no homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente o mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, esse período aqui foi o dilúvio que foi lançado. Esse dilúvio ele aconteceu por volta de 2.400 anos antes de Cristo, tá? O dilúvio ele aconteceu num período de, em média, 1 ano e 10 dias. É uma média por aí, tá? Só de chuva foi 40 dias, as águas prevaleceram por mais 150, e aí só foram sair mais na frente da embarcação, ou seja, da arca, e a gente vai ver umas aplicações bem interessantes acerca disso. O terceiro ponto vai falar sobre o tempo final. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá. Esse agirá aqui, tem algumas versões que está rogará ou contenderá, não é de contenda, não é briga. No original diz que é rogará, ou seja, Deus está falando: então disse o Senhor, o meu espírito, que espírito? O Espírito Santo que estava na terra, não rogará para sempre no homem. Então é uma declaração de Deus que praticamente, irmão, o homem expulsou o Espírito Santo da terra. Por seus atos, por suas condutas, por seu comportamento. Até hoje nós limitamos a presença do Espírito em nós quando estamos vivendo numa vida totalmente nevassa, defasada, quebrada, arrebentada,
nós expedimos a presença do Espírito Santo em nós restringimos o agir de Deus em nós. E isso aconteceu nesse tempo, em Gênesis capítulo 6, verso 3. Então o pai falou assim, então disse o Senhor, meu espírito não rogará mais para sempre com o homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, Deus deu um limite para que o homem não tivesse a possibilidade. Você vê a graça agindo, a misericórdia de Deus agindo. Deus não agiu só com justiça, mas os pilares do trono de Deus é justiça e misericórdia. Agora a misericórdia de Deus diz assim, eu vou dar ainda os capes, 120 anos para que eles possam ainda ser alcançados, mas o meu espírito não rogará mais por eles. Vocês estão aí, irmão? O terceiro parágrafo diz assim, ó, o que está dito é que a humanidade então teria 120 anos a mais, após os quais Deus o julgaria. Então precisava desse período para que o povo pudesse ficar atento ainda, porque o capítulo 2 de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim, que Pedro deixou claro que nesse período Noé foi pregador de justiça. Então Noé não estava pregando misericórdia, Noé estava pregando justiça. Era uma pregação bem semelhante à de João Batista nos tempos de Jesus. Então, mas ninguém lhe deu ouvidos, ninguém quis ouvir, ninguém deu atenção para a mensagem de Noé. Noé estava pregando a justiça, ou seja, o juízo de Deus que viria sobre a terra e ninguém deu ouvido. Você está conseguindo ver uma semelhança com o tempo de hoje? A mensagem do Evangelho está sendo divulgada, pregada, ministrada, multiplicada entre nações, cidades, circunvizinhança, de forma geral, e muita gente não está dando ouvidos. Eles não conseguiam mais ter essa percepção, não por conta do Espírito Santo que não estava mais rogando pelo homem, mas por sua conduta pessoal. Eles negligenciaram, eles rejeitaram o Espírito Santo. O segundo ponto é falar sobre Noé. Noé, cujo nome significa Consolador. Consolador é um dos atributos do Espírito Santo, Paracletos, o Consolador. E você vê uma aplicação muito forte, né? Noé, em meio a um período de juízo de Deus, do dilúvio, sendo a voz que traria misericórdia e graça para esse povo. O povo não aceitou, não quis, o povo praticamente que expulsou a mensagem de Noé, ou seja, o Consolador. O Noé foi alvo da graça. Eu acho bem legal essa aplicação que Noé foi alvo da graça, porque o texto de Gênesis 6:8 diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. Alec Motian é um teólogo irlandês, ele diz que essa afirmação desse texto, ela é exata, mas escute bem, ele fala também o seguinte, que essa exatidão do texto, ela traz o sentido de a graça achou Noé. A graça achou Noé. Por quê? Porque Noé foi alvo da graça de Deus. Amém? Então, o que é essa graça? Que a gente, às vezes, limita um pouco o conceito de graça apenas como um favor imerecido de Deus. Tem muitas canções que falam acerca disso, mas a graça não é somente isso, a graça de Deus. A graça de Deus ela é um dom sobrenatural concedido por Deus como meio de salvação e restauração. Ou seja, a graça é um charisma, é um presente, é um dom de Deus, é um dom concedido por Deus como meio de salvação e restauração. Não há como ter salvação sem que tenha graça, sem que haja graça. A graça é um elemento que vai trazer a salvação e a restauração. Não é só um favor imerecido, mas é uma ferramenta alinhada como um dom para o homem que vai trazer salvação e restauração. E a graça achou Noé, porque Noé seria um meio de salvação e restauração para aquele povo. Vocês estão aí, crente? Então perceba que essa graça, ela também pode ser rejeitada. Ela pode ser resistível. O povo resistiu à graça. Porque tem uma doutrina que da graça é irresistível. A graça, ela foi resistível. O povo resistiu à graça. A graça chegou, a mensagem foi pregada, o juízo foi exposto e o povo rejeitou, ou seja, a graça foi resistível. Amém, crente? Então, o segundo ponto vai dar uns atributos de Noé, né, sobre a sua justiça e integridade. O ponto 2 diz, e eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, perceba que no seu caráter, Noé era justo.
E entre as pessoas da sua época, Noé era íntegro. O conceito original de íntegro vem da palavra inteiro, ou seja, Noé ele não era dividido em suas coisas, ele era inteiramente, tinha sua vida inteiramente ligada, exposta, colocada, entregue a Deus. Então Noé era íntegro por conta do seu caráter, o seu caráter tinha justiça, ele era justo e era íntegro no meio da contemporaneidade que andava, ou seja, nas pessoas, no meio das pessoas que eram contemporâneas da sua época. Ele era íntegro, por mais que fosse difícil, mas Noé preservou-se com integridade, mostrando assim, como o texto áureo, a verdade prática nos declara, que o homem não é produto do meio. Não é porque o ambiente não é sadio, não é salutar, que o indivíduo tem a obrigatoriedade ou como regra de também ser um desviado, ser largado. Na eternidade, o meio era perfeito, Satanás pecou. Dentro do jardim, o meio era perfeito, Adão e Eva pecaram. Então, na época de Noé, o meio não era perfeito e Noé conseguiu permanecer-se íntegro, justo. E vou além, andou com Deus. Andar com Deus, quando tudo está tranquilo, quando tudo está bonito, quando tudo está provido por Ele, é até fácil. Mas andar com Deus no período em que a época, a unidade, o meio não é tão favorável assim, é que é o grande desafio de nós como igreja nesse tempo. Você está aí, irmão? Então vamos lá. Então o ponto 3 vai fazer a conexão desses atributos de Noé com Noé andou com Deus. O texto diz, Gênesis 6:9, eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro e entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Ou seja, Noé não estava andando fisicamente com Deus. Ele andava fisicamente com Deus quando Deus em espírito estava nele. Então, quando Deus está em nós, nós temos uma vida totalmente diferenciada. Nós somos sal da terra, luz do mundo, quando Deus está em nós. E Noé andava com Deus. Ou seja, ele tinha comunhão com Deus. Ele refletia na palavra de Deus que Deus colocava no seu coração. A Bíblia não tinha sido fechada, não tinha Torá, não tinha Pentateuco, mas o Deus que Noé conhecia estava nele. Nós hoje temos vantagem, nós temos igreja, nós temos louvor, nós temos professores, pregadores, nós temos escola bíblica, temos Bíblia, temos revista, e com todos esses elementos não conseguimos andar com Deus, ter comunhão com Deus. O Paracleto está na terra, foi enviado por Jesus após a sua ascensão para que isso pudesse ser possível, e a gente não consegue viver isso. E Noé viveu em tempos de escassez, em tempos de juízo, a possibilidade e essa conexão com Deus, essa comunhão com Deus, ele viveu em um meio que era tão confuso e não saudável para a sua época. Terceiro ponto, vai falar sobre alguns ensinamentos acerca da advertência de Deus. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Olha só Deus declarando, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito o homem. Então perceba que o texto aqui nesse verso, ele traz também alguma confusão para muita gente a respeito do termo arrependimento, arrepender. Então o termo porque me arrependo de haver feito é uma colocação antropopática, que a gente chama na teologia, ou seja, o antropomorfismo é Deus tratando agora de forma com sentimentos humanos para que possa ser compreendido. Porque lá em Números, irmão, Números 23, 19, o texto é muito claro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é perfeito, ele não tem um arrependimento como o nosso. Então é totalmente diferente. O arrependimento aplicado aqui não é que Deus ficou arrependido, caramba, eu fiz besteira e eu vou ter que destruir tudo para refazer. Não é esse sentido. A ideia antropopática não é de um arrependimento do homem. É para que o homem pudesse ter a percepção do sentimento de Deus em relação àquele cenário e àquele evento. Amém, irmãos? O texto diz lá no quarto parágrafo, e não o perceberam até que o dilúvio veio. Ou seja, pessoas rebeldes e fechadas para o arrependimento de seus pecados não ouvem as mensagens de advertência. Isso continua acontecendo nos dias de hoje. Irmão, pregue Cristo, pregue Jesus, pregue arrebatamento,
Pregue a mensagem de Cristo nessa terra. Traga de volta para os púlpitos a mensagem do arrebatamento. Coloque Cristo de volta no altar da mensagem. Eu sei que mensagem de autoajuda pode até ser interessante em alguns momentos, mas Cristo precisa voltar para as tribunas, para o altar, ser ministrada a sua palavra, a sua verdade, mesmo que doa, mas a verdade dói, mas liberta. Então, Mateus capítulo 13 diz que quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa declaração não é para ouvidos de forma audível, mas é os ouvidos do coração. Nós precisamos ser quebrantados, não de forma audível, não pela audição, mas ser quebrantados no Espírito, na alma, dentro de nós. Nosso Espírito precisa ser quebrantado pela mensagem do Evangelho de Cristo. Amém? O segundo ponto vai falar, santo em um mundo ímpio, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Ou seja, é possível sermos santos na nossa geração? É uma pergunta, né? Uma declaração. É possível ser santo? É possível destoarmos completamente da desobediência e corrupção moral dos nossos dias? Noé diria que sim. Se Noé tivesse na nossa época, tendo vivido o tempo que ele viveu, ele olharia para a gente e falaria assim, gente, dá para viver santo, dá para ter santidade, dá para se preservar, dá para se guardar, dá para esperar, dá para obedecer, dá para renunciar, dá para sacrificar, mesmo em um ambiente em que nós entendemos hoje que é um dos piores da raça humana. Noé diria para a gente da seguinte forma, eu vi a humanidade se acabar, não foi parte dela. Eu vi a humanidade toda se acabar aos meus olhos. Só eu e a minha família que sobramos. Dá para aguentar. Você recebe essa palavra? Dá para aguentar. Mesmo que o cenário seja desfavorável, mesmo que a circunstância não seja positiva, mesmo que o momento em que você está vivendo não seja aquilo que você planejou, acredite. Pode ser que isso seja o processo do propósito que Deus está te colocando para você viver a boa, agradável e perfeita vontade da sua parte de Deus. Receba isso no seu coração. É possível nos mantermos santos, nos mantermos íntegros e nos mantermos em comunhão com Deus, assim como Noé teve. Noé não era um Superman, não era um homem dotado de comunhão com Deus, nasceu como um homem normal. Só que as suas atitudes, o seu comportamento, a sua iniciativa para com Deus gerou esse relacionamento. Eu vou repetir o que eu falei na lição anterior. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos mais íntimos. A intimidade com Deus é que vai nos levar a um nível de espiritualidade diferente. Amém? Então, mude as suas crenças. E quando você mudar as suas crenças, a sua mente será modificada. Paulo revela isso para nós, tem que mudar pelo poder da mudança da mente. Então, mudou as crenças, muda a mente, e mudando a mente, muda o comportamento. Mudando o comportamento, muda as atitudes. Mudando as atitudes, muda as decisões. Mudando as decisões, a sua vida muda de forma geral. Então, tudo começa nas suas crenças e quem você acredita. Se você acredita que Deus está distante de você, assim vai ficar. Você tem que se aproximar de Deus, tem que buscar a Deus. Muda essa mentalidade, sai catequese. O Espírito Santo está acessível para todos nós. Faça isso, irmão. Amém? Um pouco gripado aqui ainda. Gripado não, só uma corizazinha. O ponto 3 diz assim, qual que é o nosso legado? Qual é o nosso legado? Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenou. Não se mede a vida de uma pessoa pela sua extensão. Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a terra, mas tudo que se diz dele foi que ele gerou as suas filhas. Noé foi um homem obediente a Deus. Ele não apenas ouviu, mas colocou em prática aquilo que Deus lhe falou. A maior dificuldade que nós temos hoje é colocar em prática aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos. Tem muita gente que se levanta para ensinar algo que ele na prática não vive. Eu vou repetir. Tem muita gente com um título de mestre, com diploma, com certificação, que se levanta até para ensinar, mas não tem a chancela do testemunho de prática daquilo que se ensina. Tem muita gente que está vivendo assim. Eu vou ensinar, mas eu não consigo fazer. Sabe aquele ditado? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso não dá autoridade para o testemunho. Isso não dá autoridade para uma mudança de mentalidade. Você quer fazer com que isso gere efeito? Faça na prática e deixe que as pessoas vejam o Deus que está em você, pela prática da mensagem que você recebeu e está vivendo. Melhor do que subir no púlpito para pregar, é pregar aquilo que está vivendo. O púlpito é o púlpito da vida. Você pode ter o púlpito na sua casa, que é a sua casa, o seu trabalho, a sua faculdade. É viver aquilo que se prega. A maior dificuldade não é pregar, não é aprender, é viver aquilo que se prega. Vocês estão aí, irmão?
Então, perceba, Noé, ele não entrou na arca enquanto o Senhor não mandou. Então, Noé podia ter ficado agoniado, mas Noé só entrou na arca quando Deus mandou. E da mesma forma, ele só saiu de lá, não, ele não saiu de lá, perdão, enquanto Deus não determinou. Então, ele só entrou quando Deus mandou e só saiu quando Deus determinou. Vocês estão aí, irmão? Perceba a paciência, a resiliência de Noé em meio a todo o cenário caótico que Deus revelou para ele. Então Noé só vai entrar quando eu mandar. E depois que Noé entra, Noé só vai sair quando eu mandar. A chuva passou, a tempestade passou, as águas estão baixando, já está ficando minguante, mas você só vai sair da arca quando eu mandar. Perceba isso, tem muita gente agoniada, assim, ansiosa no processo, mas Deus não te mandou parar. Deus não mandou você ainda cessar. Deus não mandou você sair da arca. Continue, persevere. Deixa que Deus vai dar o sinal para quando for abrir o portal da arca e você sair e acessar o que Ele preparou para você. Em meio ao caos, Deus vai dar o sinal quando você vai viver o novo de Deus na sua vida. Porque Noé não deixou uma herança para os filhos que nos alcançou até hoje. O que Noé deixou não foi uma herança, porque a herança a gente deixa para as pessoas. E Noé não deixou uma herança para ninguém. O que Noé deixou foi um legado, porque herança deixa para as pessoas e um legado você deixa nas pessoas. Mais de 2.000 anos, mais de 4.000 anos e o legado de Noé nos alcançou. Perseverança, obediência, justo, integridade e comunhão com Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima. Deus abençoe.